Muito bem, gente, voltando à nossa série de mensagens de 5 minutos, nós estamos aqui conversando sobre os segredos da batalha espiritual, né? Desse combate, e tantas coisas a gente tem conversado. E no último vídeo, eu falei para vocês aqui essa história que acontece em 2 Crônicas, capítulo 20, onde o rei Josafá, ele recebe uma notícia de que reis viriam contra ele. E aí no primeiro momento, quando ele recebe essa notícia, a gente vê lá que ele tem medo, mas ele depois continua num posicionamento certo de buscar a Deus, ele faz uma oração fantástica. E aí alguém se levanta na congregação para dar um recado de Deus, o primeiro recado de Deus. Então, a gente estava falando sobre isso. Quando é que a fé se posiciona para vencer? Em primeiro lugar, quando nós ouvimos a voz de Deus falar seguramente ao nosso coração. Não há nada mais seguro e poderoso do que ouvir de Deus sobre a situação que a gente enfrenta. Então foi isso que eu comentei no último vídeo e é a primeira coisa que você tem que fazer. Mas tem mais duas coisas importantes com essa passagem que vai nos ensinando isso, gente. A segunda coisa que faz com que a gente se posicione para vencer é quando eu e você, nós tomamos a atitude certa diante daquilo que a gente enfrenta. Escuta bem, atitude certa. Eu não estou falando de qualquer atitude. Eu nem estou falando da atitude que eu acho que eu penso. Atitude certa. Para determinados combates que eu e você enfrentamos, muitas vezes o Espírito Santo, você percebe no coração, você tem essa sensibilidade, que ele te diz assim, espera, calma, tenha paciência. Que beleza. E aí eu ouvi isso de Deus, atitude certa, o que eu vou fazer? Eu vou ser paciente. Não adianta. Aí eu estou querendo resolver e o Espírito Santo, tenha paciência. Tenha paciência. Se entrega. Deixa comigo. Ó, são posicionamentos, gente. Entende? Não adianta, a atitude errada só vai piorar, porque às vezes a movimentação está toda contrária a mim e a você. Quando eu tenho uma atitude errada, parece que então eu faço com que toda essa dinâmica contrária fique mais forte. Ela se fortaleça. Ela se desencadeia com mais força. Mas enquanto nós não agirmos com a proposta que essa situação está querendo, eu vou ficar ali na espera. Tem uma atitude. Eu preciso ter o comportamento certo. Veja que coisa interessante, porque o que acontece na primeira coisa que Josafá, quando ele recebe essa notícia? Ele teve medo, ele poderia ter sido dominado pelo medo. E em cima do medo, ele poderia ter feito contato com outros reis para ver, cara, vamos embora, me ajuda aí, cara, eu estou num combate aí, o que é? Eu ofereço isso para você, faz uma troca, vamos juntar uma rapaziada comigo aqui, porque eu estou sozinho, eu tenho medo. Ele poderia ter resolvido sozinho algumas coisas, mas não, ele aguardou, ele teve paciência, ele buscou a Deus até Deus falar. Ó, que legal. Preste bem atenção, gente, porque esse comportamento temeroso diante de uma ameaça, de um combate, pode fazer com que eu e você tomemos atitudes erradas. E eu quero te falar, é Deus quem te fortalece. É Ele quem te fortalece. Coragem não está na carne do homem. A coragem vem de Deus. Um ânimo novo vem de Deus. Se o temor ele se apoderar de mim, ele vai me empurrar para uma atitude errada e um comportamento errado. Eu começo a ter comportamentos temerosos, tá certo? Diante das situações. E nós não vamos vencer dessa maneira. Eu não posso permitir que a minha carne domine, porque está me empurrando, controlado pelo medo. E medo é um assunto que a gente já conversou aqui amplamente. Medo é um assunto, gente. Até no nosso blog aí, se você que assiste, aí está aí. Você pode dar um download desse e-book aí do medo, né? Livre-se dele. Porque muitas situações que nós enfrentamos de combate, a força desse combate inimigo é o medo. Então você tem que ter a atitude certa. Então eu falei sobre, em primeiro lugar, reconhecer a voz de Deus. Em segundo lugar, ter paciência. Ser uma pessoa paciente para tomar a atitude certa. Segunda direção, obviamente. Ok, gente? É isso aí. Ó, se inscreve aí no nosso canal se você não se inscreveu. Dá uma curtida nesse vídeo, por favor. E deixa um comentário, que isso é importante para todos nós. Tá bom? A gente se vê.